Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, então sejam bem-vindos. Nós vamos fazer hoje a reunião com os ministros da Paróquia Imaculada Conceição. Temos a presença do Rubilar, a pastoral matrimonial, né, que vai depois nos ajudar em algumas questões sobre o matrimônio. Nós vamos iniciar com uma oração, vamos ouvir o Evangelho de hoje. Hoje é dia de São Simão e São Judas. Simão o Zelota e São Judas Tadeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para perceber que Jesus chama 12 apóstolos, a tradição diria que são os primeiros bispos da igreja, mas Jesus continua chamando hoje cada um de nós, cada um batizado, é chamado por Deus e enviado em missão. E nessa missão não depende somente das nossas forças, mas sobretudo da graça de Deus. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis à nossa missão, constantes, tudo isso por amor a Deus e com esperança. Rezamos. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, o Rubilar, então, já foi, né, dito que ele faz parte da pastoral matrimonial da Diocese de Cruz Alta. E talvez direcionar nossa questão assim, Rubilar. Nós temos aí a proposta da catequese matrimonial, né, na Diocese. Poderia nos explicar como é que é essa proposta? E outra questão que aparece aqui entre os ministros em algumas reuniões são as pessoas das comunidades que não regularizaram o matrimônio, né? E daí, o que precisaria? E se a gente talvez pensasse num casamento comunitário também, o que nós precisaríamos pensar e preparar? Então, se tu quisesse se apresentar e conversar um pouco conosco, eu acho que conversamos mais ou menos 1 hora e meia, pode ser? Pode ser, vamos conversando e ajudando a esclarecer. Bom, vamos lembrar um pouquinho o histórico dessa maneira de trabalhar hoje de forma personalizada, né, com itinerário.
A CNBB, a partir de uma experiência lá no Nordeste, com comunidades, né, o Padre Crispim criou esse processo itinerário. Também teve outros locais no Brasil, Sorocaba, onde tem o André Parreiras e a sua esposa, criaram até um livrinho que serviu de base inicial, mas não foi adotado, assim, pela CNBB, e sim pela Pastoral Familiar, né? E depois o Padre Crispim criou um itinerário através de 10 encontros, um por mês, olhem só, um encontro por mês com um casal de noivos que se reunia com um casal de catequista, um casal casado, então, né, católico, e na residência do casal catequista, para fazer uma coisa informal, mas, ao mesmo tempo, criando vínculos com esse casal de noivos, na formação de uma família cristã, com um aprofundamento dos temas relacionados ao matrimônio e à doutrina da nossa fé. No Rio Grande do Sul, houve algumas adaptações desse itinerário, né, e ao formato dele. Então, o importante não vem a ser assim um modelo base que deu ideia ao que está sendo proposto pela CNBB, em termos do livro que é referência, esse que foi criado pelo Padre Crispim, mas a ideia do itinerário. Então, Rio Grande, aqui a partir da nossa participação, quando eu e a Débora começamos a participar em nível regional, da coordenadoria do Regional Sul 3, né, como representantes aqui do pré-matrimonial de Cruz Alta, e assumimos e começamos a participar da Pastoral Diocesana. Então, a partir disso, a gente, como referências do pré-matrimonial da Diocese, a gente participou das reuniões. E começamos a ver a experiência de outras dioceses aqui do nosso Sul 3. E a cidade que tem, a diocese que tinha a caminhada maior, né, 30 catequistas do matrimonial, mais de 100 casais preparados, foi Rio Grande. Então, e na época, agora mais recentemente, questão de uns 3, 4 anos, eles criaram um itinerário adaptado à diocese, ajudado a construir pelo Dom Ricardo Reppers, que é bispo, hoje secretário-geral da CNBB, e era bispo de Rio Grande. Então, ele ajudou a construir esse itinerário. A gente pegou o itinerário de Rio Grande e fez uma adequação à nossa realidade aqui. Eles lá fazem 8 encontros, um por mês, então em torno de 8 meses de preparação, mas aqui na Diocese, por conta de nós implementarmos este modelo, e inicialmente em Cruz Alta, a gente resolveu abreviar e fazer uma reunião, um encontro a cada 15 dias, porque em 4 meses a gente consegue preparar os noivos, para não fazer uma caminhada tão longa, o que criaria talvez até uma resistência da parte dos noivos e até do presbitério, de achar, a gente já falou com alguns sacerdotes, meu Deus do céu, 8 meses de preparação, já estão achando 4 muito. Então, a gente tentou fazer um meio termo para essa caminhada. O que nós temos observado? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro casal que nós preparamos foi em 2021. Então, nós temos aí já 4 anos de caminhada, e do ano de 2024 para cá, a gente conseguiu ampliar esse grupo de catequistas para 5 casais, que hoje estamos em 4, porque 2 deles são militares e um foi embora. Então, a gente tem um braço aqui que atende a capelania, em termos dos casais que contraem o matrimônio, né, na área militar, e, ao mesmo tempo, eles nos ajudam também na catequese pré-matrimonial. Esses encontros, então, baseados nesses livrinhos, ele aprofunda o conhecimento de si e do outro, sacramentos. São 3 encontros que falam sobre o matrimônio e a caminhada do matrimonial, o sentido bíblico do matrimônio, o rito do matrimônio na igreja,
a sexualidade conjugal, as crises do matrimônio que podem surgir, quais são os momentos que tem altos e baixos do matrimônio. Se fala sobre a questão financeira do casal, de como se adequar a isso, e a gente tem um último encontro, no qual a gente faz esse encontro na casa o ideal seria fazer na casa dos pais, né? Na verdade, nós temos recebido, na maioria, a gente teve exceções, o que deveria ser a regra, mas são as exceções, de que os noivos hoje vivem juntos. Eles chegam para o matrimônio vivendo juntos, já com experiência aí marital de 3, 4, 8 anos, né? E a gente igual faz a preparação, porque tem muitas coisas entre eles que eles ainda nem conversaram ainda. Já estão vivendo 8 anos juntos e nem se conhecem bem, né? Ou melhor. Só para dar um exemplo, a gente teve um caso em que nós tivemos um casal que foi encaminhado para nós, para preparação matrimonial, 8 anos de vida, já viviam juntos há 8 anos, tinham uma filha. E no terceiro encontro, a noiva, ela percebeu que aquele noivo não era o ideal para ela construir uma família. E se separaram, né? É para isso também o encontro, para que haja essa reflexão e que se tenha tempo para o casal fazer essas reflexões. Meditar, a gente tem, afinal de cada encontro, tem umas atividades para eles fazerem em casa, em conjunto, né? Então, por exemplo, no final do primeiro encontro, que é de conhecimento mútuo, é proposto que eles façam uma revisão do namoro, desde quando começaram a namorar até o momento que estão começando essa preparação pré-matrimonial, que recordem as fotos, né, momentos especiais que tiverem, escrevam uma carta um para o outro e marquem um jantar para entregar essa cartinha e que, nesse meio tempo, façam essa revisão dessa caminhada de namoro, né? Lembrando ali fatos relacionados aos bons momentos, e até a gente tem buscado colocar na vida deles também a presença de Deus, né? Que momentos vocês identificam que Deus estava presente no relacionamento de vocês? Para isso acontecer, se nós demos um prazo aí de uma semana, gente, não acontece. Com 15 dias, a gente sabe da correria das pessoas hoje com relação ao trabalho, o pessoal não faz. Eles chegam para a reunião e dizem assim, não deu tempo, nem escrevemos carta nenhuma. Isso morre. Mas é um momento especial que a gente está provocando um casal, até um certo romantismo e tal. Enfim, isso sem citar outras tarefas que são colocadas para eles. Quando a gente fala dos sacramentos, né, a gente tem um encontro que é sobre os sacramentos da igreja, antes de entrar especificamente no sacramento do matrimônio, trazendo aqui de forma especial, nesse encontro, a questão vocacional, né, que nós somos chamados primeiramente por Deus ao amor e somos chamados à vida. E aí a gente vem com relação aos sacramentos, dizendo que se não escolheram a vocação nem sacerdotal nem religiosa, escolheram o matrimônio, que é o que a maioria escolhe, né, é importante a graça. A gente tem que valorizar. Se a gente não acredita na graça de Deus, a gente não precisa da graça de Deus para viver. Então a gente precisa da graça, até porque para a gente ser ferramenta de Deus, né, e a gente ser essa ferramenta dócil na mão de Deus, a gente precisa ter a graça na nossa vida, senão nós somos inúteis. A graça através de nós vai acontecer como se nós não vivemos na graça de Deus. E os sacramentos são importantes para a nossa vida espiritual e a nossa vida na graça, onde a gente faz essa comparação, né? Nós temos uma vida material e nós temos uma vida espiritual. Para a vida material, a gente come, a gente dorme, a gente bebe, a gente descansa, a gente cuida da nossa saúde. E para a vida espiritual, o que nós fazemos a partir do batismo? Essa vida é uma vida viçosa, verde, bonita, com flor, ou ela está seca? Porque nós não alimentamos ela. Então, a gente traz esses questionamentos para o casal, fundamentalmente para que eles pensem, a partir já desse primeiro momento, como que eles vão construir essa família.
e vão construir essa família pensando nos filhos. Então, a gente vai trazendo esses questionamentos, e quando a gente vem no aprofundamento do sacramento do matrimônio, mais questões são colocadas em relação até às próprias perguntas que são feitas na cerimônia do matrimônio. Destacando que, e isso é importantíssimo para a gente como cristãos, a gente ter esse conhecimento. O único sacramento que os ministros são os próprios nubentes é o matrimônio. O batismo não depende da pessoa, né? Vai depender da pessoa, dos pais, sim, quererem a fé cristã, a crisma do sim, do crismando, mas depois muitos desaparecem da igreja, né? E os demais sacramentos, todos têm o seu ministro específico, mas o sacramento do matrimônio são os noivos. E aí vem a questão, se disser, o Padre Eliseu pode complementar nesse sentido, que os noivos têm que estar livres de consciência. Eles querem, né, eles têm que querer o consentimento, então, livre da cabeça, da consciência, não pode estar sob pressão nenhuma. Nós vamos casar porque ela está grávida. Já nem vale o matrimônio aqui. Ele é considerado que não aconteceu. Então, não existe anular casamento, né? Não se anula o matrimônio, eles simplesmente não acontece. Por quê? Porque uma das partes não estava preparada, não entendia o que estava acontecendo, não tem liberdade de consciência para dizer seu sim. E que é para toda a vida, né? Ele é indissolúvel. Por quê? Porque é um projeto que eu estou assumindo com outra pessoa de construir uma família dentro do plano de Deus. Se eu estou casando com a ideia, vejam bem, isso tudo a gente traz para os noivos, gente. Estou trazendo para vocês aqui essa preparação, como ela é bonita. Se eu venho com a ideia, não, a gente vai casar, se der certo, tudo bem. Se não der certo, a gente separa. Opa, já não vale. Porque eu não estou com a disposição de ir até o fim. Custe o que custar, eu vou lutar para que esse matrimônio dê certo. Então, essas coisas são colocadas para os noivos em relação à consciência que eles têm que ter, a disposição para o matrimônio. E também tem uma outra questão fundamental que é colocada nos questionamentos, se eles se comprometem em criar os filhos na fé cristã e acolher os filhos que Deus lhes der. Então, se o casal... Aqui outra questão, o casal diz assim, não, a gente vai casar, quer casar na igreja, mas a gente não quer ter filhos. Não está cumprindo um dos preceitos colocados com relação ao matrimônio, porque eu tenho que estar aberto à vida. Então, gente, tem várias questões aqui que são trazidas e que vem a consciência dos noivos para eles entenderem esta realidade e saberem que se eles não tiverem abertos e conscientes, eles poderão ter uma união que não tem sentido e não tem valor, e que não aconteceu, né? Não vai acontecer. Se um dos noivos estiver sob efeito de algum medicamento, sob bêbado, né? Estiver sob efeito do álcool, já não está livre da consciência para poder dizer o seu sim, né? Então, tem uma série de questões. Casou em seguida o noivo, a noiva trai. Opa! Ou a pessoa não se revela na sua plenitude antes do matrimônio, e ela é uma pessoa dócil, carinhosa. Depois que casa, se torna agressivo, se torna um dependente químico, oprime um ou outro, a esposa, ou fim, se torna extremamente possessivo com relação ao outro, e a pessoa diz assim, não, mas antes, quando eu casei, essa pessoa não era essa aqui que está se apresentando. Então, a gente traz essas questões que elas podem gerar, sim, um processo até de nulidade, né? E aí vem a questão toda do direito canônico, que vai analisar essas questões. Bom, essa experiência nossa do itinerário, o que está nos trazendo? Primeiro, uma gratificação muito grande para o catequista, né? A gente ganha um casal de amigos. Ao mesmo tempo, a gente tem responsabilidade, porque tu passa a ter um carinho especial por aquele casal e ficar focado em como é que está indo o matrimônio deles.
É claro que isso aí na pastoral familiar, ela tem o setor específico do pós-matrimonial, que nós estamos com limitações de pessoas que nos ajudem nisso para poder trabalhar o pós. O pré já está se consolidando, mas ainda faltando catequistas. E por isso que é importante ter na paróquia essa organização. E essa organização, ela pode começar pelo pré. Então, a primeira coisa que é importante em nível paroquial é ter o pré-matrimonial com 1 ou 2 casais de catequistas. Chega o casal para casar na paróquia, quer casar, marca, a gente pede que tenha pelo menos uns 4 meses de antecedência da data do matrimônio para dar tempo do casal catequista fazer esses encontros, né? Com calma, com tranquilidade, é na casa do casal catequista, né? Não precisa sair de se deslocar de casa, é importante que seja, podia ser na paróquia, não. A informalidade que a gente tem em receber um casal na casa da gente, eles destacam isso, né? Todos, quando a gente pega um depoimento, a gente sempre pega o depoimento lá no 8º encontro, e eles dizem, a gente chegou tímido, não sabia como é que ia ser esses encontros, até achando que era um exagero, mas quando chego lá no 8º encontro, eles dizem, que pena que terminou, ai, como passou ligeiro, aí a gente queria mais. E a gente promete que vão ter mais encontros no pós-matrimonial, mas ainda estamos caminhando no pré, ainda não tivemos o braço para trabalhar o pós, mas em breve, com certeza, a gente vai começar a trabalhar. E esses casais, a gente tem buscado fazer com que eles procurem a comunidade e estejam junto à comunidade, que não abandonem a igreja, que assumam o seu papel de batizados e principalmente de igreja doméstica, que eles estão começando, né? E que é ali que eles vão construir a base para os filhos, porque eles não poderão fazer o que eventualmente os pais fizeram, mandaram para a igreja e os pais não iam, eles têm que virar essa chave. Então, a gente tem tido, assim, casais que fizeram a preparação e estão se engajando na caminhada da igreja. Muito diferente de quando se tinha curso, que eles não tinham oportunidade de falar, porque a gente dava tanto conteúdo no transcorrer do dia, que geralmente começava no sábado de manhã até o fim do dia, eventualmente se estendia ao domingo, ou começava domingo de manhã e até o final do dia, era tanto tema, esses temas de alguma maneira eram colocados, mas não tinha oportunidade de eles trocarem ideia conosco, de eles opinarem, tirarem dúvidas, e no encontro casual em nossa residência, na residência do casal catequista, esse tempo é permitido que eles possam conversar. Os encontros são de 1 hora, 1h30, mas dependendo do casal, como nós já tivemos casal, alguns já engajados na igreja, e eles falam pra caramba, a gente às vezes fica com 2 horas de reunião. E vou dizer para vocês, às vezes a gente pegou dias cansado, e hoje tem encontro de noivos, e a gente está com o dia cansado, mas vamos lá, é da missão. E aí a gente recebe os noivos e no final da reunião a gente está leve, o Espírito Santo encheu o nosso encontro, porque são 4 pessoas rezando juntos e rezando em relação a um sacramento importante para a nossa vida de igreja. E vocês vejam só, um sacerdote, que é uma escolha para a vida toda, são 4 anos de teologia, 4 anos de filosofia, fora a preparação ainda no seminário. É isso, né, Padre Eliseu? São 8 anos. Aí você vai escolher uma pessoa para viver com você ao resto da vida, e a igreja estava dando um dia de formação, 1 dia e meio. E o Papa Francisco começou a levantar essa questão a partir do Amoris Laetitia e sugerindo, né, a partir do sínodo, até em questão as questões que trouxeram a partir do sínodo, de que nós temos que fazer uma preparação para o matrimônio mais substanciosa, mais embasada, e trazendo para os noivos essa formação, e oportunizando a eles que eles aprofundem e façam uma experiência de Deus com o casal de catequistas. Tem sido maravilhoso, o Dom Nélio nos apoiou muito nisso, a partir da chegada do Dom Nélio. O Dom Nélio
pediu que a gente começasse com calma, começasse com as duas comunidades que começaram foi Cruz Alta e Ijuí. E Ijuí está com uma boa caminhada, a gente também. E agora a gente fez um curso de formação no mês de maio, maio ou junho agora, não lembro bem, mas foi por agora. E a gente já tem Ibirubá desenhando essa caminhada, Santa Bárbara já está fazendo assim, Ibirubá vai começar os encontros de itinerário, conforme conversamos com o Padre Miguel, a partir do ano que vem. Esse ano eles terão o último curso, depois vai ser itinerário também. E por que é importante que a gente tenha o itinerário disseminado na diocese? Porque os noivos, eles descobrem aonde tem curso. E eles, olha, quando nós fizemos uma reunião em Ibirubá, convite do Padre Miguel, com 4 casais lá, que são os casais responsáveis pelo curso de noivos lá. E tinha muito casal de Cruz Alta que estava indo fazer o cursinho lá, porque aqui não tem mais cursinho. Então, é importante que esse processo se dissemine em toda a diocese, porque vai acabar essa história de que eu vou para onde é mais fácil, onde é mais ligeiro de eu me preparar, e eu não tenho paciência para isso. E a experiência, olha, não teve um noivo que disse, foi chato, é desnecessário, não precisa tudo isso. Todos, a gente pega depoimentos dos noivos e é fantástico, assim, a participação e a gratificação que eles acabam tendo pela disponibilidade que a gente tem de caminhar com eles. Sem falar que a gente acaba tendo festa de casamento para ir depois, né? Que eles acabam nos convidando para a festa de casamento. Trazendo outra experiência também importante dentro dessa caminhada, nós tivemos um casal que recentemente teve uns atritos entre eles, com 10 meses de casamento, e com o itinerário, tendo feito preparação através do itinerário. Esse casal, a gente recebeu, de uma certa forma, um alerta que estava acontecendo um problema com eles, a gente entrou em contato com o celebrante do testemunho, na verdade, foi um diácono, não foi um padre que celebrou a cerimônia de casamento deles, que era conhecido. A gente entrou em contato com eles, eles não, realmente, eles estão tendo problema, de então vamos agir. E estavam separados, tinham se separado e a coisa estava meio feia ali. E aí, através de uma conversa, um sacrário com o diácono, eles começaram a resolver as questões deles, e agora, recentemente, na celebração, a gente encontrou com eles, os dois estão juntos novamente, vieram nos agradecer, a gente não fez nada ainda, porque a gente ainda quer ter uma conversa com eles para ajudá-los. Nos deram um abraço, assim, eles estão numa felicidade por ter se reconciliado, e é isso, gente, o nosso papel, né? É proteger essa célula da família, mesmo que seja um casal que tem uma caminhada maior de até mais idade. Recentemente eu dei uma palestra para o pessoal da família de Nazaré, e eles apresentaram um casal, e aí eu vou entrar nesse assunto que o Padre Eliseu pediu também, um casal que fez o último, a família de Nazaré, onde eles estavam 22 anos juntos, já com filhos, né, família constituída, e estavam casados, receberam o sacramento do matrimônio há 1 ano, e fizeram a família de Nazaré. Eu fiz um destaque especial para eles, né, dando os parabéns por eles terem procurado o sacramento do matrimônio. É fundamental que a gente esteja atento a isso. Como que a gente vai estar atento a isso? Os ministros, o que a gente tem buscado, até eu e a Débora mandamos fazer um cartãozinho, tipo cartãozinho de visita, tá, da Pastoral Familiar, com o nosso nome. Deve chegar, eu acho que até o fim da semana está pronto, a gente vai começar a usar. O que a gente tem feito aqui na Catedral? Usem esse na nossa paróquia, porque agora a gente está coordenando, a pedido do Dom Nélio, o CPP, com o Conselho de Pastoral, e a gente está atento à acolhida, né? O Dom Nélio tem falado muito nessa questão da acolhida. Quando a gente está na missa, gente, eu e a Débora estamos olhando os casais que estão na missa, se a gente conhece, se é novo, se é casalzinho novo, a gente vai lá no final da missa, corre no casal e pergunta, olha, vocês são aqui da paróquia, a gente já viu vocês em mais de uma celebração, vocês
são noivos, estão vivendo juntos, qual é a situação de vocês? A gente se apresenta, e aí o pessoal diz, não, a gente está namorando, a gente está vivendo juntos. Gente, a gente gostaria de conversar com vocês, tomar um chimarrão, e agora a gente estava falando do nosso nome, nosso conta, mas agora a gente vai dar um cartãozinho. Entre em contato com a gente para a gente marcar, né? Para a gente ter essa oportunidade de conversar. O que vai se buscar aí? Nós precisamos saber, aí isso é muito importante, antes de qualquer coisa, a gente não vai jogar assim, não, vamos casar, não é isso. Tem que conhecer a história do casal, tá? Saber se não são separados, né? De repente nós temos uma segunda união, a gente não adianta prometer matrimônio, porque aí nós não temos condições de dar essa situação nova para eles, mas a pastoral familiar tem um setor, que é o setor de casos especiais, ele hoje se amplificou, que são casais de segunda, terceira, quarta união, idosos, viúvas, viúvos, dependente químico. Nossa, os casos especiais na pastoral familiar, ele abriu um leque enorme de ações. Nós vamos começar a trabalhar o setor de casos especiais, nós vamos começar pelas viúvas. Está planejado aqui, a Débora está organizando um encontro de viúvas aqui em casa, vai ser um chá, ou um suco, dependendo se tiver calor, para a gente conversar com as viúvas e colher ideias delas, como elas estão se sentindo na viuvez. A gente tem que conversar. Eu fui viúvo, Deus me deu essa experiência também para esse recomeço de vida. E eu sei o quanto a pessoa fica sozinha na viuvez, seja ele ou ela. O homem, dependendo da idade, ainda vai buscar uma companheira, mas a maioria das mulheres procura ficar sozinha, vivendo a sua viuvez. E a gente conhece viúvas já com vários anos de viuvez que não superaram o luto. Ainda estão amarguradas com a perda, com muita saudade. Então, a gente vai começar um trabalho aqui. Nos casos especiais relacionados à segunda e terceira união, a gente está preparando um encontro aqui na paróquia, porque a pedido do Dom Nélio, ele quer que a gente estruture toda a pastoral familiar na paróquia da Catedral, com todos esses setores atuando, e depois que estiver bem estruturado na paróquia, a gente usar esse testemunho, este exemplo, para outras comunidades também começarem a crescer nesse sentido. Então, acho muito importante essa iniciativa do Padre Eliseu, de a gente conversar juntos, para vocês começarem a pensar, como ministro da Eucaristia, em casais que possam assumir a catequese pré-matrimonial. Ela não é complicada, o texto vem ali para se conversar. E dentro do texto, o Espírito Santo nos ilumina a dar exemplos da nossa vida. Olha, a situação dessa eu vivi, a Débora diz lá no exemplo simples, assim que eu quero passar para vocês, do conhecer-se, né? Que ela é uma pessoa desorganizada e eu sou extremamente organizado. Então, antes de nós assumirmos o nosso relacionamento, eu tive que pesar se eu ia conseguir conviver com uma pessoa desorganizada, porque eu vim de um casamento de 30 anos com uma pessoa também muito organizada como eu, e de repente, Deus colocou na minha frente uma pessoa que é bagunçada em termos de casa. No trabalho é extremamente organizada, mas em casa ela não põe as coisas no lugar como eu gosto que elas estejam. E aí eu disse assim, se eu insistir com isso com ela, eu vou criar um problema. Então eu tive que ceder um pouco na minha organização em relação a ela, e ela teve que tentar ser um pouquinho melhor organizada para não ser tão... Né? Senão daqui a pouco eu dizer, pô, eu não melhorei em nada para o Rubilar. Então a gente conseguiu se ajustar e eu consegui dizer, não, isso não vai ser um problema. Porque se fosse um problema, eu não podia ter escolhido construir uma coisa com ela. Então, isso a gente dá, o exemplo que eu estou dando para vocês, que a gente dá no encontro com os noivos, né? Talvez eles tenham outras situações que aflorem a partir do que a gente dá de testemunho nosso, eles dizem, mas a gente tem uma situação XY. Bom, é isso mesmo, é conversar, né? Então, essa preparação não é complicada, os testemunhos eles afloram da nossa vida, e é claro que todos têm uma boa caminhada, e vocês como ministro eucaristista, mas eu já estou cheio de coisa, mas fiquem atentos, olhem, vocês são os olhos do padre na comunidade,
de ver casais que eventualmente vocês poderiam lembrar. Olha, o fulano e a fulana têm uma vida conjugal exemplar, né? Eles caminham aqui junto à paróquia. Converse com eles para começar esse caminho, né? É importante que o casal pode ser casado, por exemplo, eles estavam juntos há 5 anos, casaram faz 2, mas eles têm um testemunho de caminhada de fé, uma caminhada de igreja, que agora, com o sacramento do matrimônio, isso se consolidou. Esse casal já pode ser um casal catequista. Claro que tem que ter o aval do Padre Eliseu. O Padre Eliseu vai dizer, não, esse casal é um casal que a gente pode apostar, porque às vezes tem coisas que a gente não sabe. O leigo não sabe, o padre sabe, em relação ao casal. E ele também vai conversar com o casal, saber se as ideias do casal, né, em relação à própria doutrina, para não as pessoas a gente não entregar um casal de noivos para um casal que não conhece bem a nossa doutrina e não procura estudar, porque aí vem outro ponto. A gente tem que estar conhecendo, tem que ler o Amoris Laetitia, o Novo Catecismo está na nossa frente, a gente usa o Novo Catecismo porque tem citações no livrinho do Novo Catecismo. Aí quando tem a citação, eu peço para os noivos, olha aqui, ó, procura aí no Novo Catecismo, está ali, ó, parágrafo 22:12. Aí eles abrem, olha, é assim que se procura, está aí nos numerozinhos do parágrafo, é por parágrafo que está numerado o Novo Catecismo. Aí, sabe, para eles lidarem com esses documentos da igreja. Bíblia, tem Bíblia, tragam para a reunião. Se não tem Bíblia, a gente tem. Então, às vezes tem algumas leituras da Bíblia que eu mando eles ler direto da Bíblia, né? Tem um dos encontros que se relaciona à sexualidade, que a gente fala no Cântico dos Cânticos. Tem coisas lindas ali em relação a Salomão e a Sulamita, né? Que quem não leu, ministro, se vocês não leram, o Cântico dos Cânticos é pequenininho e tem até um erotismo na maneira poética como o Cântico dos Cânticos foi escrito, e nós temos usado isso a nosso favor na relação do casal. Até na família de Nazaré, agora eu usei isso. Eu pedi para que ele citasse uma parte do Cântico dos Cânticos como enamorado, já casados há bastante tempo, mas vamos fazer um momento romântico aqui. Cita isso aqui, que é a parte do Salomão, para ela, que é a Sulamita, agora é a tua Sulamita. Agora tu vai falar para ele aquelas palavras que estão ali no Cântico dos Cânticos. E uma coisa assim, romântica, até um pouco erótica pelos termos que são usados, né? Mas para eles entenderem, gente, é bonito a sexualidade. Deus colocou um dom especial na relação humana no que se refere a isso, e que a gente tem que tirar a banalização que foi feita no mundo em relação à relação a dois, e a relação em relação à sexualidade, né? Então, a gente tem recursos, não é complicado e é gratificante. Com relação a observar que tem casais que estão vivendo juntos e não têm o sacramento do matrimônio, conversar com o casal. Final da missa, vai lá e conversa, olha, a gente está vendo que vocês estão participando, vocês têm o sacramento, vocês são casados? Não, a gente vive junto. Vocês observam que eles não comum, ou comum. Aí vamos trazer para essas pessoas o acolhimento, a oportunidade de conversar, e em breve a gente vai ter esse cartãozinho, a gente vai deixar aí na paróquia. Ou vocês podem ser, mas a gente quer que a pastoral familiar possa ser essa referência. Vocês não têm a quem encaminhar, encaminha para nós da pastoral familiar. Nós vamos fazer o contato, nós vamos buscar essas pessoas, vamos conversar com elas. A gente está atacando casais, não vou dizer na rua, por enquanto estamos atacando na igreja, né? Mas para trazer para a igreja. E uma coisa muito boa nisso, Padre Eliseu, é que esses casais estão tão dóceis à nossa caminhada que a gente está pegando eles para trabalhar conosco, né? Nós temos, e outra coisa bonita também, que esses casais já estão se reproduzindo, estão crescendo e se multiplicando. E aí a gente já está com a preocupação da gestação. Está faltando braço. Mas aí a gente tem também que se aliar à pastoral da criança para dizer, olha, quando nós tivermos uma gestante, eu vou encaminhar para a pastoral da criança para já no acompanhamento gestacional, a pastoral da criança vai acompanhando aquela mãezinha
e já começa a assinalar o pessoal da pastoral do batismo para dizer, olha, nós estamos acompanhando uma gestante e já estamos começando a trabalhar com elas, com ela, com o casal, a questão da fé e a preparação para o batismo, já começamos ali. Feito o batismo, quando chega no batismo, eles já estão mais dóceis à caminhada que eles estão desenvolvendo. Depois nós temos os encontros de família, a partir do batismo, para pegar toda a sequência que a pastoral familiar busca oferecer dentro do seu trabalho, sempre participando e usando os demais serviços que a igreja dispõe. Tem os encontros de família, depois tem a catequese familiar, né? Aí depois a gente chega o jovem ali nos 8, 10 anos, preparação para a Eucaristia, crisma, tem os encontros de jovens nesse caminho aqui, mas ele logo em seguida, ali na frente, começa o pré-matrimonial. Terminou o pré-matrimonial, pós-matrimonial. E o pós-matrimonial vai trabalhar o casal que engravida e começa todo o ciclo de novo. Então, a pastoral familiar tem como acompanhado do nascimento, da gestação, aliás, até o fim da vida, porque aí lá a pastoral familiar vai estar ligada também ao caso do idoso, da viuvez, que eu já falei para vocês, e daquelas situações especiais. Então, nós temos aí um trabalho grande a ser feito, com estruturação na paróquia, mas que a gente consiga transformar isso numa rede de participação e de comunicação. Então, vocês vejam, eu não sei se tem algum catequista aqui de Eucaristia ou Crisma, mas se tem ou se vocês conhecem, olha só, eu estou fazendo a catequese do jovenzinho e eu sei que os pais dele não são casados, não receberam o sacramento do matrimônio. Aí eu vou só preparar ele para a Eucaristia, ele recebe a Eucaristia, eu fiz o meu papel. Gente, é como um médico, e aí eu vou me colocar na minha posição profissional, que existe uma preocupação grande hoje na medicina de nós não tratar o paciente como um problema só. O paciente chega aqui com dor no abdômen, mas ele está com a pressão alta, ele está com diabetes, descompensado, não está tomando os remédios, e eu vou tratar só a dor da barriga dele. Eu vou deixar o resto. Não me interessa. Ele veio me procurar, eu sou doutor de barriga, o resto não me interessa. Gente, não é um ser humano que eu estou recebendo na minha frente. É um cristão que eu estou recebendo na minha frente. Então, a gente tem que buscar ver isso. Se na catequese é identificado pelo casal pela catequista, que aquele jovem é filho de um casal que vive junto e não tem o sacramento do matrimônio, vamos nos informar o porquê. Eles são separados. Bom, mas não vamos trazer para caminhar na igreja. Casal de segunda união. Quem que vai ajudar? Entra em contato com a pastoral familiar. Traz a questão para nós. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é quem está em contato direto com o jovem. Né? E se é um casal que tem todas as condições de casar, né, e receber o sacramento do matrimônio, vão preparar eles. Quem que vai preparar? Pastoral familiar no pré-matrimonial. Nós temos aí o casal catequista. Tendo o casal catequista na paróquia, vocês vão encaminhar a partir de uma conversa. A gente tem tomado por posição, e isso também já tínhamos regrado isso com o padre Márcio, que coordenava a parte do pré-matrimonial junto com o padre Eliseu e era o padre... antes do padre Luiz, lá na Fátima, era o padre... Padre Aldecer? Não. O padre, meu amigo, que pediu licença do... gente, me deu branco agora. Douglas. O padre Douglas foi o primeiro que nos deu um casal, que foi o primeiro casal que nós preparamos. Aí depois veio o padre Luiz, eu acho, e depois agora o padre Gelson. Então a gente sempre vai procurar o sacerdote para dizer, olha, agora a gente está preparando assim, enfim. Mas o Dom Nélio, ele também está nessa linha de pensamento, né? De que a gente faça essa união com os demais serviços da igreja, né? E serviços que a gente tem na paróquia, e movimentos. Olha, vocês têm alguém que está precisando, como é que nós podemos ajudar a caminhada do serviço? Do apostolado da oração, como é que a pastoral da familiar pode ajudar? E como a pastoral o apostolado da oração pode ajudar a pastoral familiar? Então, o apostolado da oração, por exemplo, tem muitas solteiras e muitas viúvas.
Então, elas já têm um trabalho que elas fazem que podem nos ajudar. E nós também, juntos, fazemos um trabalho com essas pessoas que precisam de ajuda. Então, é uma rede que a igreja tem que existe, mas está muito separado, muitas ilhas, né? A Eucaristia tem que estar ligada também nessas questões relacionadas aos sacramentos. Aí eu estou preparando alguém para a Eucaristia e tem um irmãozinho do jovem que está preparando para a Eucaristia que nem o batismo tem. Opa, eu tenho que estar ligado. Como é que é a família desse jovem? Não pode ser só entregar a aulinha ali daquele dia. Eu tenho que me integrar como é que é a família? E isso a igreja está buscando no batismo, na preparação batismal, né? Antecipando, o Nélio tem uma ideia de que se faça até um itinerário personalizado para os demais, para os sacramentos da iniciação cristã, né? Que a gente consiga trabalhar individualizado, a pessoa procura a igreja, quer preparar-se para o batismo, vai ter um catequista que vai preparar aquela pessoa, ela não vai ter que esperar março do ano que vem para se inscrever, que aí ela daqui a pouco desiste, né? Então, mas a gente vai dizer, gente, mas vai precisar de muito operário para essa messe. Vai precisar. Mas se a gente fizer um trabalho bem orquestrado, né, a gente vai conseguir, com certeza, melhorar a participação e melhorar o entendimento do nosso credo, né, da nossa doutrina. O Eliseu levantou a mão ali, Eliseu, quer falar? Fica à vontade. Vamos ver se eu entendi assim, quem sabe partir de um exemplo, talvez hipotético, né? Descobrimos que tem na comunidade, uma comunidade pequena, um casal que ainda não casou, que moram junto, que estão comungando. Então a gente fica, tipo assim, fica ansioso que o casal teria que regularizar isso, né? Então o caso, então não é ter pressa, né? Você está me ouvindo. Então, Não, temos que constituir, então, uma pastoral familiar, tem que ter esses casais dispostos a nos ajudar na catequese matrimonial, pedir para eles fazer esse processo tranquilo, né, sem muita pressa, pensando bem no que estão fazendo, e assim fazer uma coisa bem feita, né, para não fazer uma coisa meio atropelada, só porque a gente está com medo que a pessoa tá comungando e não é casada, e que eles vão para o inferno, não sei o quê, daí coloca na cabeça. Então tem que ter calma e criar uma estrutura para acolher essas pessoas, né, não precisa sair atropelando tudo, né, Rubilar? Sem dúvida. E vou dar um exemplo para vocês. Vou dar outro caso agora que o padre Eliseu lembrou e aí veio a memória. Nós tivemos um casal que eles estavam com um problema de resolver a data do matrimônio por conta da festa. Porque a família de um queria uma festa para 800 pessoas e a família do outro queria uma festa só da família, com meia dúzia de pessoas. E aí eles não estavam se acertando. E eles não queriam se atritar com a família de um e de outro. Eles queriam que isso se resolvesse de alguma maneira, só que não estava dando certo. Não estava funcionando a conversa deles. Nós estávamos lá pelo 5º encontro. E aí eles chegaram no 5º encontro e disseram para nós, a gente resolveu que a gente não vai casar mais. E a gente disse, mas por quê? Não, nós não vamos casar mais porque a gente não conseguiu se acertar com as famílias, não deu certo, vai dar briga, um quer festinha, outro quer festão, e aí é melhor eu não casar então e pronto. Aí eu fiz uma coisa que não é muito do meu feitio, mas não, só um pouquinho. Nós já vemos até o 5º encontro. Vocês se amam, vocês estão conscientes que amam um ao outro, que querem continuar juntos e construir essa família cristã. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão para casa pensar, daqui a 15 dias, na próxima encontro, vocês voltem aqui com a data do matrimônio. Vocês não me façam esse fiasco. Aí eles foram para casa e voltaram no 6º encontro. E eles voltaram no 7º encontro e trouxeram a data do matrimônio. E disseram,
eu saí para aquecer a água do chimarrão, que tinha acabado a água do chimarrão. Quando eu voltei, a Débora estava dando risada com eles, e eu disse, o que eu perdi que vocês estão rindo? A Débora disse, Rubilar, eles marcaram o casamento para a semana que vem. E eu disse, como assim? Mas até uma semana atrás, ou 15 dias, não tinha data, agora marcaram para a semana que vem, mas como assim? Não, eles marcaram, eles não avisaram os pais, vai ser surpresa. Eu disse, ai, isso vai dar problema. Vão dizer que foi a gente que induziu eles a casar, a intenção não é a melhor, daqui a pouco o casamento vai ser nulo, me preocupei. Mas aí eles disseram que não, que estava certo, que ia dar tudo certo, que eles não iam fazer festa. Não vai ter festa. Então, isso é um aspecto que eu quero trazer nesse exemplo, que muitas vezes esses casais acabam não casando na igreja porque eles dizem, se nós casar na igreja, não tem que fazer festa. E a gente não quer fazer festa, não casa. Muitas vezes é um entrave. E esse casal, a gente tanto falou que nós não fizemos festa no nosso, nós estávamos em época de pandemia, e o nosso casamento foi eu, a Débora, e os nossos filhos só. A gente fez uma recepção aqui em casa, e só para nós, para os filhos, né? Veio até o padre Márcio e o padre Douglas, na época que ainda estava aí, e Dom Adelar não veio porque era noite e tal, frio, era uma noite, a gente casou dia 12 de junho de 2021, frio danado, foi o primeiro casamento depois que a catedral abriu e começou a ter limitação de participação. Então, eles marcaram o casamento na quarta-feira, a gente foi na igreja, chegamos na catedral, a porta da catedral estava fechada, e eu disse, acho que eu errei a data, não é quarta-feira, mas as luzes estavam acesas, a gente fez a volta e entrou pela porta lateral. Quando nós entramos pela porta lateral, estava o padre Márcio, os dois, o noivo e a noiva, com os seus respectivos pais e padrinhos. E aí o padre Márcio nos viu e disse, pronto, chegou quem faltava, que era eu e a Débora. E esse casamento aconteceu na frente do altar, ali com o padre Márcio em pé e os padrinhos. Aconteceu o matrimônio, o pessoal nos convidou para ir, no fim a gente já conhecia, e a gente já ficou assim, eu já conhecia os pais de um, conhecia os padrinhos do outro e tal. Nós fomos, depois do casamento, jantar ali na pizzaria Stedley, e foi um congressamento muito legal, sabe? E estão juntos até hoje, estão com filhos, elas tinham uma certa dificuldade de engravidar, e eu disse para eles, né, na preparação, gente, Deus vai trazer a graça para vocês, aceitem o sacramento do matrimônio na vida de vocês, pois eles aceitaram o sacramento do matrimônio, na semana seguinte ela descobriu que estava grávida. Então, assim, ó, a gente mostrando, olha, isso é Deus mostrando para vocês o caminho, é graça recebida. Então, tem sinais na caminhada da gente que são importantes a gente destacar e mostrar para eles, olha, gente, isso que aconteceu na vida de vocês é Deus presente. Essa escolha que foi feita foi Deus que está ali, colocando a mão. Fala, Denise. Eu estava pensando, ouvindo tu falar, tive a graça de ver pela internet o teu casamento, mas não era sobre isso que eu ia falar. Na época era transmitida as missas, né? A gente, como a missa, em função da pandemia, estava sendo transmitida, eu falei com o rapaz que fez que fazia a transmissão, eu acho que ele fez a ordenação do padre Douglas, eu acho que ela foi transmitida. Não me lembro agora. E lá de Juí. E aí a gente teve a ideia de transmitir, aí nós temos eu tenho muitos amigos da época do Emaús, fora do Rio Grande do Sul, também, e dentro do estado, nas dioceses que tem Emaús, e muita gente, a gente passou o link, muita gente assistiu, né? E foi especial, assim, para nós. Eu assisti. Teve mais convidado que tu imagina, né? É verdade. Mas assim, ó, uma coisa que eu estava prestando atenção na tua fala sobre a questão, eu trabalho com crisma, é o 4º ano de iniciação à vida cristã, e daí eu estava pensando assim, ó, é um bom assunto, embora não esteja no nosso roteiro, mas é um bom assunto para conversar com eles em um encontro,
falar sobre catequese matrimonial. E outra coisa, eu tenho certeza, e não estou falando por achismo, que muitos dos pais dos meus catequizandos não são casados. Pois é, olha só. E sem impedimento de casarem. Mas daí fica nessa tua fala também, ai, nós não vamos casar, tipo, não vamos casar para não fazer festa. Não é a festa. Não, não é a festa, o importante é o sacramento, a gente consolida isso nessas reuniões, eles passam a entender a importância disso, embora tenha algumas distorções, né, o primeiro casal, o Padre Eliseu, que a gente orientou, porque tem dentro eu acho que do terceiro encontro que a gente fala do matrimônio, a gente repassa todas as orientações da paróquia em relação a como deve ser a cerimônia. As leituras, as músicas, o momento que entra a música, que tem que ser música já relacionada ao próprio matrimônio. A gente traz essa orientação. E, inclusive, eu coloquei músicas sacras para eles ouvirem, relacionadas ao matrimônio. E eles gostaram das músicas que a gente apresentou, é um casal com uma certa classe social mais elevada na sociedade cruzaltense, e aí eles casaram e nos convidaram para o matrimônio. Eles colocaram, Padre Eliseu, só rock nas músicas do casamento. Eu disse, essa parte da aula não pegou neles, porque muitas vezes eles já vêm para nós com a cerimônia toda organizada. E aí a gente fala, por exemplo, esse é um ponto que a gente patina porque eles chegam próximos ao casamento para nós, os padrinhos. Aí a gente fala da importância dos padrinhos serem exemplos para eles de vida matrimonial. Aí eles dizem assim, a gente escolheu fulano e fulano que são separados. Não sei quem com não sei quem que vive junto, sabe? Os padrinhos são todos enrolados, assim. Poucos padrinhos com aquela vida matrimonial exemplar que poderia seguir sendo exemplo para eles. Mas, enfim, nós estamos mudando e estamos caminhando para lá na frente. Quem sabe a gente ter uma experiência diferente, um testemunho diferente dos casais. Estamos dando os primeiros passos, temos que caminhar, temos que ir, sem pressa, como disse o Padre Eliseu. Nara! Oi, Nara! Tudo bem aí? Está com o microfone fechado, acho. Cláudio, tudo tranquilo, Cláudio? Está fechado o microfone da Nara. Fala, Nara. Oi, tudo bem? Não, gostei muito disso aí, porque a gente que lida com catequese, né? Então, a gente pode mesmo, como a Denise falou, é bom isso aí. Agora, quando diz tem que, no caso, a gente fala, no caso, ou manda, ou pega os nomes, manda para vocês, daí, no caso, como é que a gente faria isso aí? Como eu falei, o primeiro passo é a gente começar a tentar estruturar aí na Conceição, né? Ter o catequista na Conceição. As comunidades, vou trazer o exemplo aqui da paróquia da Catedral. O cadeado pertence à Catedral. E a gente teve agora um dos casais que nós preparamos recentemente, esses são do cadeado. O 8º encontro foi lá na casa do casal e no cadeado. Nós fomos lá, foi o Padre Gelson. O Padre Gelson fez a cerimônia. O Padre Gelson foi ao 8º encontro. É recomendado que o celebrante do matrimônio participe da 8º encontro. Por quê? No 8º encontro, a gente faz um encontro sem muito regramento, mas ouvindo os pais, onde os pais vão contar a história de como foi o namoro deles, os momentos alegres que tiveram, as dificuldades, como eles viveram a fé na relação deles. Se ouve os pais de um e os pais do outro. Se convida até se tem irmãos que participem, se tem padrinho que está encaminhando ou se encaminhará para o matrimônio já para participar, para eles verem como é que é esse processo, né?
E depois os noivos vão dizer como foi a preparação deles, como foi a experiência deles para os pais dessa preparação que a igreja está propondo agora. E nessa conversa, o sacerdote ou o celebrante do matrimônio, ele vai passar a ter uma aproximação com a família, que a cerimônia do matrimônio depois tem outro sentido para o próprio celebrante. Porque ele já conhece um pouco da família, porque às vezes ele está casando uma pessoa que nem conhece, ele não conhece o casal bem, né? E quando ele participa desse 8º encontro, ele ouve um pouco da história dos pais, da história dos pais de um e de outro, e às vezes surgem aberturas de coração dos pais de coisas que eles dizem que nem os filhos sabiam, né? E a gente já teve essa oportunidade de ouvir isso, e é muito bacana, porque isso marca esse momento, né? E trazer também a noção para os pais, que é um dos motivos do encontro na casa, né? Que ali deixará pai e mãe. Porque quando a gente pergunta para os pais, eles geralmente dizem assim, os pais dele, porque como é que você vê a tua nora? É uma filha. E aí pergunta para os pais da noiva, é o filho. E a gente diz assim, olha, é importante esse vínculo afetivo, mas não esqueçam, eles são uma nova família. Respeitem eles vão ter as regras dele, eles vão resolver os problemas deles entre eles, e vocês têm que respeitar isso. Porque se vocês não respeitarem, vocês podem atrapalhar a construção dessa família que está se fazendo. Eles receberam de vocês as orientações, eles têm os exemplos, deixem eles construir a família deles. Não que os pais não vão poder dar conselho, não, mas não fiquem se metendo, é diferente, né? De toda hora, olha, isso aqui não é assim, isso é assado. Não, aí tu está vendo como filho e não está vendo como uma nova família, respeitem a nova família. Então, no 8º encontro, a gente alinhava também essas questões. Depois tem um ágape ali, geralmente eles nos recebem com um salgadinho, às vezes alguns fazem até, com mais condições, fazem um jantar, e a gente faz essa confraternização e termina entregando o certificado do encontro, do itinerário, a gente dá o certificado, tira foto, faz uma social ali, depois a gente publica, né? A gente pega a autorização deles já no começo do itinerário, a gente já pega uma autorização para veiculação da imagem, né? E eventualmente da entrevista, do depoimento que eles dão, porque a gente coloca no site da pastoral, né? A gente tem uma página que a gente construiu, onde a gente coloca os depoimentos dos noivos lá, a foto dos noivos, né? Participação desse encontro, para também, e fica na paróquia, né? O casal da Conceição, que for preparado, ele vai fazer uma ficha de inscrição e vai assinar um documento, um documento onde da Lei Geral de Proteção de Dados, onde ele autoriza a veicular a imagem deles relacionadas à preparação deles, se assim acontecer, para evitar problemas depois, futuramente. O que mais? Não, era isso aqui no caso eu estava dizendo assim, ó, por exemplo, vamos dizer que lá eu tenha, vamos dizer que eu tenha 2 catequizando que os pais não eram casados, né? Daí, no caso, eu mando para onde? O pessoal, para conversar, no caso, eu faço o quê? Eu acho que, Padre Eliseu, que o primeiro momento seria conversar com o Padre Eliseu. O Padre Eliseu, porque daqui a pouco a catequista, ela não aprofunda o conhecimento desse casal e manda para nós da pastoral. E aí a gente pode atender, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, em nível paroquial, o padre já pode dar uma conversada, saber a realidade deles, e aí, no momento, passa para nós. Se é um casal que o padre entende que tem condições de se preparar para o matrimônio, a partir da anuência de que eles concordem, faz a ficha de inscrição e passa para o pré-matrimonial da pastoral familiar. E a gente já vai preparar esse casal para o matrimônio. Se a situação não é de matrimônio, por questões de um ser divorciado, já recebeu o matrimônio cristão,
e é divorciado, aí não tem como é segunda união. Aí a gente vai fazer um outro tipo de trabalho, vai fazer um outro acompanhamento. Seria caso especial, né? Aí a gente vai fazer um outro trabalho. Mas aí, ou manda para pastoral familiar ou manda conversar com o Padre Eliseu na paróquia. Mas é importante vocês terem esse vínculo de informar. E conversar, Padre Eliseu, eu tenho uma menina lá que nós estamos preparando na Crisma, estamos preparando a Eucaristia, os pais dela são assim, assado. Eu vou dar um exemplo aqui da Débora. A Débora foi catequista aqui na Catedral, tá? Da Crisma. O que nós combinamos? O primeiro ano, até ela me pediu a minha ajuda, e na época eu estava com muita atividade na tarde, e ela dava aula às quartas-feiras. Ela é fisioterapeuta, e ela simplesmente, na quarta-feira, era para as crianças, ela não atendia ninguém no consultório. Então, ela começou a fazer esse trabalho com as crianças, ela tinha 14 crianças que ela preparava. Ela fez um trabalho dentro do roteiro, mas não usou o roteiro literalmente. Ela criava situações até lúdicas com as crianças, né, jovens, né, que foi proporcionando uma aproximação tão grande que os jovens começaram a fazer abertura de coração dentro da própria reunião da catequese. E ela passou a conhecer melhor. Infelizmente, isso foi 2020, aí entrou a pandemia. E aí, em 2021, não deu para fazer, ela teve a catequese, foi feita virtualmente, e não deu para fazer o que nós tínhamos planejado. O que nós tínhamos planejado? No segundo ano da catequese da Crisma, eu e ela, nós íamos visitar cada pai daquelas crianças, cada pais, íamos na casa deles conversar com eles, e tentar trazê-los mais próximos do que estava sendo feito com os filhos dele. A importância, trazer, por exemplo, conhecê-los, conhecer a casa deles, né, ir na casa deles, colocar à disposição de caminharmos juntos. A gente, às vezes, não tem tempo, é complicado, é difícil, mas se a gente puder fazer isso, eu acho que a gente aproxima mais os pais, porque, às vezes, tu traz o pai os pais para uma reunião na paróquia e a gente não consegue ouvi-los, né? Eles vêm e escutam o que a gente tem para falar, em termos de alguma promoção ou mesmo de uma cerimônia que vai acontecer em relação ao próprio sacramento, e não escuta e não conhece a realidade deles. Então, é um trabalho complexo, tem que ter disponibilidade, mas eu vejo que é um caminho que se abre para a gente aproximar-se das famílias. Agora, trazendo um outro exemplo, a Débora, nesse grupinho, ela tinha uma menina que disse para ela, a Débora perguntou o sonho dela, de ser médica. E deputado, teu sonho é ser médica profissionalmente. E em relação à família, tu vai casar? Eu disse, não, jamais. Não quero casar. Nunca pensei em casar e nem quero casar, quero só ser médica. Aí a gente ficou assim, ué, mas como? O que aconteceu, né? Qual é a realidade dessa menina para ela achar um matrimônio um desastre? Então, é um trabalho que tem que fazer especialmente para ela. Mas essa menina continua caminhando no grupo de jovens, né? Eu acho que ela já talvez tenha mudado um pouquinho o pensamento dela, porque depois, concluindo a história da Débora, ela não conseguiu continuar. Veio a pandemia, as aulinhas foram virtuais, e já não era a mesma coisa, e a gente perdeu o contato com o grupo. Mas a ideia era pegar esse grupo, visitar os pais, trazer os pais para perto, e como eram 14 jovens, a gente, a partir da Crisma, construía um grupo de jovens na paróquia com aqueles 14 ou 10 que ficassem, mas começar a trabalhar com aqueles jovens, um grupo de jovens, da maneira como estava sendo feitas as encontrinhos da Crisma, porque tinha quase que uma reunião de grupo de jovens, ela já estava sendo construída ali na amizade que aqueles jovens começaram a construir entre eles. Mas aí teve jovem que foi embora de Cruz Alta, os pais foram embora, o jovem foi junto, alguns entraram em grupo de jovens e outros sumiram, né? Mas foi surpreendente a menina dizer, não, casar não quero casar, não quero saber de casamento. Depois a gente acabou casando e a gente começou a trabalhar na pastoral familiar e aí não deu
para a Débora continuar na catequese. Mas eu acho que existe, sim, um trabalho em termos de catequese que pode se fazer de aproximar de uma outra forma as famílias. O problema é que nós somos poucos, né? São poucas catequistas para ainda fazer um trabalho de conhecer a família mais proximamente, mas tem que pensar saídas, né? Quem sabe uma reunião, eu sei que há horário, disponibilidade, mas quem sabe fazer uma das reuniões que vocês costumam fazer com os catequizandos, fazer na casa de um catequizando. Olha, essa semana, quem é que vai nos receber? Ah, vai ser a Joaninha. Conversa com a Débora fez um grupo de WhatsApp com os pais. E aí ela dizia, pai, olha, foi tarefa tal. Telefonava, olha, tem tarefa tal para o teu filho fazer. Ela inventava a tarefa para os pais participarem junto com, na época do virtual, né? Na época do virtual, ela inventava tarefas em que os pais tinham que participar junto da reunião. Então, é uma ideia. Talvez dê certo, talvez não dê certo, talvez dos jovens, os pais não se disponibilizem a receber. Daqui a pouco eu vou na casa do jovenzinho e vejo que é uma casa pobrezinha, né? Gente que precisa de ajuda. A gente se sensibiliza e diz assim, nossa, vou ter que ajudar esse meu catequizando de uma outra maneira, né? Os pais entenderam o que está acontecendo. Mas, enfim, gente, eu tô jogando ideias na mesa aqui, aproveitando a reunião com vocês para vocês pensarem, né? A gente tem que, como diz no documento de Aparecida, a gente tem que, às vezes, sair da zona de conforto, embora a gente tenha muita disponibilidade, a gente tem muitas tarefas, mas, às vezes, a gente tem que sair da zona de conforto e ir ao encontro. Nós estávamos esses dias saindo A gente tinha ido no centro, não me lembro o que a gente foi fazer, a Débora disse assim, Rubilar, tem uma senhora aqui na paroquiana, aqui da catedral, que ela é sozinha com o esposo dela, ele está quase cego, e ela está sempre, eu não lembrava dela. E a Débora disse, e ela foi atropelada na faixa de pedestres. Ela está acamada, está toda, a informação para mim, está toda quebrada, e eu disse, meu Deus do céu, como é que essa pessoa vai atender o esposo e se está acamada? Como é que ela está se virando? Eu disse, tu sabe onde ela mora? Eu disse, eu acho que eu sei, aqui pertinho, até pertinho da nossa casa. Fomos lá, a gente estava na rua, disse, não, vamos lá agora. Era uma sexta-feira. Aí chegamos lá, eles nos receberam, nos inteiramos da realidade, ela está com uma cuidadora, porque essa pessoa que a atingiu na faixa de pedestres é uma pessoa diferenciada, que teve a sensibilidade de estar pagando essa cuidadora para essa senhora. A gente conversou, ela já fazia um mês, isso eu nem sabia, fiquei sabendo, aquele dia a Débora disse, me deu aquela notícia, já fomos direto na casa dela, até porque era próximo da nossa. E conversamos, ela disse que estava tudo bem, que já estava tudo organizado. No fim, eu conhecia o esposo dela, ele trabalhou na universidade, já está bem velhinho, mas não está totalmente cego, ele ainda enxerga bem, né? E se vira um pouquinho, mas se fosse só os dois em casa, ia ser bem complicado. Nos colocamos à disposição, ela me conhece, sabe meu endereço, disse, olha, eu moro a meia quadra da sua casa, qualquer coisa, bata ali no meu consultório, bata na minha casa, a gente pode lhe ajudar no que precisar, medicamento, que for, entre em contato com a gente. Fiz uma oração com eles, fizemos uma oração ali com eles, né? Eu fiz uma oração e dando uma bênção especial para a saúde dela ir para casa e fomos embora. Gostaria de poder fazer mais disso, né? A gente é muita coisa que a gente tem para fazer, mas às vezes a gente não fica sabendo. A gente não fica sabendo das coisas na nossa comunidade. Então eu digo, a comunicação tem que melhorar nas nossas paróquias. Porque, às vezes, uma pessoa não conversa com a outra e a ajuda pode estar ali do lado, né? E a gente, como igreja, tem que ter essa visão, assim, de se ajudar mais, de a gente andar de mãos dadas. E essas ilhas têm que se unir mais, né? A Eucaristia, a Crisma, batismo, a gente tem que se integrar mais e um comunicar o outro. Olha, vai lá e faz. O meu filho aqui não fez Eucaristia, não, mas vai lá, eu vou te encaminhar para a catequese, né?
Eu tenho um adulto que precisa fazer catequese. Se a gente colocar um limite, isso aí o Dom Nélio tem cobrado isso de nós, mas a gente não é catequista da iniciação cristã. Se a pessoa procura a igreja em agosto para preparação da Eucaristia, e a gente vai dizer que é só o ano que vem, ela vai embora e não volta mais para a igreja. É a hora que apareceu, Deus bateu na portinha dela do coração, ela abriu, é a hora que nós temos que entrar. Nós temos que entrar junto e segurar essa pessoa aqui. Temos que pensar, eu acho que é toda uma estrutura de organização que a gente tem que construir juntos, com calma, e trazendo e pensando em mais operários para essa messe. O que é que o senhor acha, Padre Eliseu? Tem que pensar fora da caixa, como você diz, né? Isso mesmo. E nesse método, assim, de um acompanhamento personalizado, tem sentido os casamentos comunitários? E se fosse o caso, a gente conseguiria fazer em Cruz Alta? Porque tem várias pessoas que estão morando junto, né? E só falta o casamento ali. E A gente, Padre Eliseu, foi bom o senhor colocar isso. A gente estava um pouquinho pensando dentro da caixa, tá? E Dom Nélio nos forçou um pouquinho a pensar fora da caixa, com relação a quem vive muito tempo junto. Então, se a gente tem um casal aí, estão vivendo 10, 12 anos juntos, tem filhos, então a gente entende e reconhece neles um casal que está juntos por amor, e estão buscando essa caminhada, essa indissolubilidade, esse projeto juntos. A gente não precisa fazer um encontro de 4 meses, a gente pode fazer um encontro mais curto. Aí a gente vai tentar fazer mais conciso os encontros que a gente faz. Mas a gente não organizou isso ainda, isso é uma ideia que o Dom Nélio trouxe para nós. O Cláudio acho que ligou sem querer aqui. Mas então, será que a gente conseguiria ali para o ano que vem, metade do ano que vem, final do ano que vem, juntar essas pessoas e fazer um casamento comunitário? Porque eu acho que nós teríamos vários nomes assim que a gente conhece, que só falta o casamento. Mas a gente tem que, igual, Padre Eliseu, eu acho que é importante a consciência que a gente tem que trazer através... A gente tem que fazer a preparação. Uhum. O que eu entendo da sua colocação vamos fazer um casamento comunitário em agosto, mas de janeiro a agosto nós temos que preparar esses casais. Porque nós tivemos a experiência de preparar 4 casais ao mesmo tempo, né? E não é a mesma coisa. Porque com o casal de noivos, a gente tem mais abertura de coração e tem mais troca do que quando a gente faz com 4. Não é a mesma coisa, não funciona tão bem quanto a gente fazer o encontro com um casal só, bem personalizado. Então, eu acho que dá, a gente tem que fazer o encontro personalizado, sim, porque nós vamos trazer a questão da visão da igreja doméstica e mostrar para eles, vocês já são igreja, agora vocês fazem parte de uma comunidade, que a igreja é comunidade de comunidades. Então, a comunidade da família Martins, ela tem que participar da grande comunidade que é a igreja, onde está a família da Martins, dos Pereira, dos Oliveira, né? Dos Facim, dos Escapim, e aí vão todas as famílias que nós conhecemos. Então, a gente tem que trazer essa consciência. Simplesmente dar o sacramento do matrimônio, ou que eles recebam o sacramento do matrimônio, se eles assim, criar um mínimo de consciência para eles, a gente vai só trazer o sacramento sem trazer a profundidade daquilo que é feito. Então, uma consciência que eu não tinha, Padre Eliseu, que muito me alegrou, né? eu já tinha essa noção, eu não tinha tanta consciência disso, que é a grande comparação que é feita entre o sacramento do matrimônio e da Eucaristia, né? Na Eucaristia, o Cristo se entregou pela igreja. Ele desposa a igreja a partir da Eucaristia, né? E o sacrifício dele é replicado a cada Santa Missa. E o noivo e a noiva têm que ver no matrimônio a mesma relação da Eucaristia, onde um se entrega ao outro, principalmente o noivo, que a gente fala isso, né?
O noivo tem que se entregar o esposo tem que se entregar pela sua esposa como Cristo se entregou pela sua igreja. Então, a entrega da construção de uma família juntos, ela tem toda essa conotação de Eucaristia. E a cada Eucaristia nós podemos renovar o nosso compromisso do matrimônio. Recentemente nós recebemos uma simbologia, né? Porque a aliança é sinal desse contrato feito entre o homem e a mulher através do sacramento do matrimônio. Ela é um sinal importante. E a gente passou, sempre após a consagração, nós renovamos o nosso compromisso de casamento a cada Eucaristia, a cada casamento também, mas a cada Eucaristia, eu e a Débora passamos a ter um rito de beijar a aliança um do outro, reforçando o nosso compromisso com o matrimônio. Então, isso são coisas simples, né? Mas que reforçam o nosso compromisso de vida com a igreja. Essas coisas, eu acho que o casal, nós temos que trazer para o casal, e principalmente a educação dos filhos na fé cristã, de compromisso de educação dos filhos na fé cristã. Eles já estão com os filhos fazendo catequese, mas não participam da igreja. Bom, mas nós vamos ter que trazer a consciência para eles da importância da participação dos pais junto com os filhos, de não mandar o filho ir junto, participar junto, educar o filho, para que o filho, quando chegue na idade de preparar-se para o matrimônio, ele já passa a ter a consciência que como foi importante os pais irem juntos, porque eles vão querer que os filhos também os acompanhem na caminhada de fé, depois quando formarem a família deles. Mas eu acho que dá para fazer, porém, a gente tem que montar uma estrutura que a gente consiga preparar de forma personalizada os casais que estão interessados. E aí, de forma econômica, para alguns que não têm condições de fazer um evento festivo maior, a comunidade pode preparar, fazer uma festinha, como a gente costuma fazer, comunitária, cada um leva um pouquinho e se faz uma festa, reúne os casais, faz uma grande festa de casamento, né? E acho que vai ser até bonito, né? A prefeitura está fazendo, né? Mas é do civil e não do religioso. Acho que teve agora recentemente, foi lá no Parque de Exposições, né? Acho que foi esse ano, não me lembro se foi esse ano que teve um casamento comunitário lá no Parque de Exposições. Mas se eu não estou enganado, os pastores ficam, como é que eu vou dizer, se introduzindo nesse espaço e ocupando o espaço que às vezes a gente deixa vago, né? Não, eu quando fiquei sabendo, eu disse, nossa, nós perdemos uma oportunidade aí, não sei quem é que estava promovendo isso, se era eu acho que é uma oportunidade da gente aparecer, a gente tem que cuidar dessas oportunidades aí, de a gente usá-las também a nosso favor, né? Eu acho que também deu para tirar dessa conversa nossa, né, que a grande preocupação não é regularizar a situação da pessoa para ela poder participar da Eucaristia, mas fazer com que ela faça um processo, né, bem feito, bem pensado, porque assim ela vai ter, inclusive depois, para participar da Eucaristia, essa consciência, né, de que o seu matrimônio foi firmado, né, em Cristo, né, e atualizado a cada Eucaristia. E Padre Eliseu, é trazer para a comunidade. Uhum. Se a Eucaristia vai ser incluída na vida deles, eles têm a palavra de Deus, que é a outra comunhão importante que é feita, né? A gente comunga na palavra e comunga no pão, né, e o vinho. Mas, se não der o pão e o vinho, tem que entender que a palavra de Deus, a gente está comungando na comunidade, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é caminho, verdade e vida, é Jesus que deve ser a nossa inspiração, e a quem nós devemos refletir no nosso dia a dia, mas a família longe da igreja, a gente não consegue fazer nada com ela. Agora, se ela estiver próxima, a gente consegue fazer alguma coisa. Pelo menos trazer mais consciência, né, do que é caminhar em comunidade. Chegamos às 9 horas da noite.
Eu acho que a gente pode ir finalizando, né? Não sei se alguém teria mais uma pergunta, alguma questão assim que não vai dormir se não fazer essa pergunta. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa para o Rubilar? Tudo certo? Foi bom, Tudo hein? certo, Foi bom essa tudo conversa, certo. né? Muito bom, muito esclarecedor para a gente trazer para a comunidade, né? Muito bom mesmo. Cláudio, tu é ministro, né, Cláudio? Sim. Então, assim, ó, o Cláudio vai... Qual é a comunidade que tu está atendendo mais comumente, Cláudio? São Marcelino aqui, na vila. São Ali nós Marcelino, estamos Marcelino. Pois é, lá nós estamos Marcelino. Vocês têm catequistas ali, vocês daqui a pouco tem um casal que pode ajudar na formação de casais. Então, a gente pode preparar, a gente fez um curso de formação recentemente aí na Diocese, lá no Centro Pastoral, e a gente provavelmente no ano que vem, a partir da demanda de outras paróquias que não começaram ainda o itinerário, vai acontecer, os padres estão se conscientizando disso e pedindo, né? A gente deve fazer um outro curso de formação, e aí a gente prepara esses casais, e nós podemos preparar até aqui em Cruz Alta, já que é a gente que está organizando sempre esses encontros, de formar novos catequistas, aí não precisa esperar o ano que vem, a gente se tiver 3, 4 casais catequistas interessados em trabalhar com a gente no pré-matrimonial, e aí da comunidade, daqui a pouco não precisa sair do teu bairro e vir aqui no centro para uma reunião. Com Prepara certeza. no bairro mesmo, entendeu? É verdade. Mais próximo, né? Tá certo. É uma boa. Vamos olhar com os olhos E do o padre, Espírito né? Santo tem soprado muito a favor desse trabalho que está sendo feito, né? Não só na pastoral familiar, mas na preparação pré-matrimonial, mas a gente tem vindo, está começando a ver frutos assim muito bonitos em termos da caminhada de igreja. E quem sabe nós vamos trabalhar aqui na catedral, é a nossa próxima reunião aí com o pessoal da Iniciação Cristã, de a gente conseguir fazer essa rede de integração. Catequistas da Iniciação Cristã trocarem figurinha, olha, esse precisa disso, esse casalzinho aqui está com uma gestante, pastoral da criança, batismo, já se integrarem dessa família, a gente não ficar esperando que o pessoal venha para nós, precisando do sacramento do batismo, e a gente vai, então, a partir disso que a pessoa me procurou, nós vamos preparar. Não, quanto mais preparada a pessoa chegar, mais suave e tranquila fica essa preparação, e, acima de tudo, participação. A pessoa se sentir pertencente à comunidade. Ter esse sentimento de pertença e participar, né? E participar, não fazer o batismo, fez a festa e aparece só para a Eucaristia depois. É verdade. Bem isso mesmo. Isso também me faz pensar, assim, Rubilar, que eu não sou a pessoa que reclama se tem muita gente ou pouca gente, né? Quem está ali, a gente faz bem o trabalho e com alegria. Mas quando a gente quer que as pessoas venham até nós, né, a gente não pode ficar reclamando, a gente tem que oferecer para eles um processo, um método, né, uma acolhida, algo assim bem feito, que as pessoas venham e fiquem, né? A gente fica reclamando que elas não vêm e não oferecem nada. Por isso, a questão da iniciação cristã, a catequese matrimonial, assim, aparentemente é uma coisa mais difícil de fazer, né? Mas é algo que precisa ser feito porque é uma questão de acolhida, né? De cativar as pessoas, né? Não é simplesmente chamar elas e não oferecer algo consistente, né? Ou fazer algo de qualquer jeito. E quando a gente está na missa e a gente tem 3, 4, 5 casais que estão lá participando da celebração e que a gente sabe que passaram pelo nosso trabalho de catequese pré-matrimonial, a gente fica nossa, olha os frutos aí acontecendo. Agora, um casal foi festeiro da Romaria, 2, né? 2 casais foram festeiros da Romaria, a gente tem outro casal que está trabalhando conosco no pré-matrimonial, com encontro de namorados. A gente já está preparando outro casal que futuramente nós vamos também trazer para trabalhar na igreja com a gente. Enfim, a gente vai
são ares novos, uma oxigenação nova da nossa comunidade que a gente não pode deixar passar. E a gente dando, como o Padre Eliseu, a gente acolhendo na casa da gente, e depois eles criam essa amizade conosco, a gente diz, gostaríamos de que vocês trabalhassem com a gente, eles vêm, gente. Eles vêm porque são novos, eles estão começando a vida, e a gente dando uma atividade que seja leve, que não seja uma coisa pesada, e eles vendo o fruto do trabalho deles junto com a gente, eles se empolgam e seguem caminhando. Domingo nós almoçamos na Catedral, nos 193 anos, com um casal que foi festeiro, foi preparado por nós, e eu já perguntei, nós estamos precisando de um casal secretário na Pastoral Familiar, vocês não vêm nos ajudar? Pensa um pouquinho e me responde, porque vocês são sua secretaria, não tem muita atividade agora, mas vocês vão nos ajudar a organizar, nós estamos sem pessoal na Secretaria Diocesana, né? Mas a gente tem que montar essa estrutura que não está pronta ainda. Então é assim, a gente vai dando, vocês estão fazendo alguma coisa? Não estão fazendo nada, terminou a romaria, a gente está sem serviço. Bom, gente, então vamos achar um caminho para vocês. A gente está sempre pensando, a Débora chega a pegar na rua, assim, o casal saiu da igreja, a gente pegou na esquina da catedral, assim, na sinaleira. Olha, a gente queria conversar com vocês, como é que está a situação de vocês? Vocês não queriam nos ajudar poderiam nos ajudar na catequese pré-matrimonial? O casal disse assim, mas a gente não é casado na igreja. Então, sempre na igreja, filho fazendo catequese, e aí a gente disse, vamos tomar um chimarrão uma hora dessa para a gente conversar sobre isso. A gente está no pé deles, daqui a pouco a gente consegue. Às vezes tem isso, né? A gente não pode desistir. A gente já acenou, aí tivemos muita atividade, muita coisa, viajamos, participamos do Congresso Nacional da Pastoral Familiar, vamos retomar, não esquecemos. Agora estamos até fazendo esse cartãozinho de visitas aí para dizer, entre em contato com a gente. Né? Lá no Monumento, a gente já foi em missa no Monumento também, pegou o casalzinho novo, a Débora me olhou, tu vai naquele ali que eu vou lá no outro. E a gente já vai, no final da missa, vai lá falar com os casais. O que vocês são? Vocês estão visitando aqui? Estamos. Não mora aqui? Não moramos. Mas sejam bem-vindos. Se vierem morar aqui, nos procurem. A gente está fazendo assim, gente. Sem medo de ser feliz. Como é que diz? Os evangélicos também fazem isso, né? Eles acolhem bem, vão atrás, e para eles também dá certo. Para nós também precisamos exercer a nossa acolhida, né? Muito bem, então, obrigado, Rubilar, pela conversa, reflexão. Acho que acrescentou bastante. Você fala também de uma forma empolgada, né? Você vê eu sou assim. A gente vê que você acredita no teu trabalho, gosta do que faz, né? E também gostamos dessa perspectiva que você nos deu aí, de pensar um pouco fora da caixa. Que bom. Deus seja louvado. Bem. Obrigado. Então, nós vamos fazer uma oração final e agradecer esse dia e descansar. Acho que cada um de nós também teve o seu dia de trabalho, né? Talvez o Rubilar também deva estar cansado de um dia. Mas eu fico feliz nesse momento. Já lhe disse que não perco a oportunidade, precisando de uma outra conversa sobre um outro tema, num outro momento, estamos disponíveis. A Débora mandou um beijo para vocês. Ela estava recuperando-se de uma cirurgia que fez há pouco tempo. E ela deixou um carinhoso abraço também para vocês, e numa outra oportunidade tenho certeza que ela vai estar junto. Um abraço para ela também. Então, rezamos uma Ave Maria e pedimos que Maria esteja conosco, né, nos conduzindo a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um fraterno abraço a todos, obrigado, Padre Eliseu, pela oportunidade, uma abençoada noite a todos também. Obrigado, boa noite, se agasalhem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.